A gente ouve a banda. Amém? Uma Vera. Pastor, olha aqui. Pastor Otávio. Vamos ficar de pé, vamos orar pela nossa preletora. Glória a Deus. Jesus está na Amém. casa. Aleluia. Glória a Jesus. Pai Celestial. Louvamos e adoramos a Ti, Senhor. E te pedimos, Pai Celestial, ó Deus, por Tua filha, Tua serva, que estará ministrando a Tua palavra, Senhor, que ela seja um vaso em Tuas mãos. Usa, Senhor, nessa noite a Tua filha poderosamente neste lugar. Ó Deus, para que fale com o Teu povo, com a Tua igreja, Pai. Pois a Te oramos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Saúde da Igreja de Deus com a paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais essa rica oportunidade. Estamos alegres. Somos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Quantos gostariam de estar aqui, justamente onde você está, mas estão impossibilitados? Mas nós estamos aqui louvando e agradecendo a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui ministrando na minha casa, na minha igreja. É um privilégio. Eu queria convidar os irmãos para lerem comigo Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 2. E pela confiança, não é fácil, irmão, estar aqui, né? A gente sabe que a gente tem aqui muitos pregadores aqui na minha retaguarda, mas eu sou vaso de barro, sim. Glórias a Deus por isso. Porque o dono da casa, o oleiro, escolheu esconder os seus tesouros nos vasos de barro. Quem é vaso de barro aqui? Se você veio procurando aqui uma palavra, saiba que o oleiro está aqui. O oleiro está aqui. Ele está disposto a colocar tesouros nos vasos de barro. Para isso, apenas adore. Vá louvando, vá engrandecendo o seu nome. Epístola de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. A epígrafe do texto diz assim: a fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveitamento se alguém disser que tem fé e não tem as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser-lhe, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. É uma leitura bem extensa, mas é muito explicativa em si só, né? Nós iremos
discorrer hoje sobre a fé e a obra. Nós somos cristãos. O cristão vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas será que só isso basta? Só a fé basta? Ou precisamos também de fazer algo a mais? Será que Deus requer de nós apenas que nós sentemos aqui nessa casa confortável, no ar-condicionado, e glorifiquemos o seu nome? Só isso tá bom? Ele nos escolheu e nos deu um ID, e nós temos que cumprir esse ID. Olha, a fé sem obras é morta. Então, nós vamos falar sobre fé e obras. E aqui há um conflito, e esse conflito não é de hoje. Desde o século XVI, quando Martim Lutero ele começou a estudar a Bíblia, ele viu a carta de Paulo aos Efésios, onde diz assim, pela graça sois salvos, Efésios 2, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Não vem das obras. Então, Tiago vem dizendo que a fé sem as obras é o quê? Morte. E aí, então? Aí está o conflito. Só que Martinho Lutero virou a cabeça assim, mas pela lei, o evangelho de Paulo insistia em dizer que a fé que salva não é uma fé histórica, não é essa fé que a filosofia prega, não é uma fé histórica, é a fé de quem confia. É a fé de quem confia. Essa é a fé que salva a alma. Em quem é que nós temos crido? Quem é o objeto da nossa fé? Quem é o nosso exemplo? Jesus, das crianças, viu? As crianças responderam aqui, Jesus é o objeto da nossa fé. E ele diz que as mesmas obras que eu fiz, vocês também, e as farão o quê? Maiores. Aonde é que está esse povo que vão fazer as obras maiores do que as que Cristo fez? Porque quando ele andou na terra, irmão, era um movimento, todo mundo ia atrás dele. E nós, cadê? A igreja, os seus representantes, né? A lei, irmão, não foi suficiente para justificar, né? A lei falhou, né? Em Romanos 3:20 diz, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. À sua vista, a lei revela o pecado. A lei só serviu para revelar o quê? O pecado. À sua vista, a lei revela o pecado. E o sacrifício dos animais, ele só encobria os pecados, parcialmente. No ano seguinte, a pessoa tinha que estar lá novamente fazendo o sacrifício. Mas aí veio o quê? A graça. Aí veio a graça. E eu já discorri sobre esse texto também em uma outra oportunidade, em Efésios 2, que nós somos salvos pela graça. Mas hoje eu quero complementar esse texto, porque Tiago não está em controvérsia com Paulo de jeito nenhum. O que ele está dizendo é o seguinte, pela graça sois salvos por meio da fé, mas eu vou dizer que o salvo, ele tem que produzir os frutos, as obras, tem que ser manifesta através de obras. A fé tem que ser manifesta. Então, a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Abraão, irmão, creu. Ele creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Mas ele também teve que fazer uma obra. Qual foi a obra que Abraão fez? Ele teve que entregar o de melhor ele tinha, o seu filho, em sacrifício, num altar, para mostrar para Deus que ele se importava com Deus, que ele amava Deus. Então, quando ele ofereceu essa obra, essa ação, nós já ouvimos aqui muita gente falando sobre renovo, já foi cantado, mas a renovação, a salvação,
Tudo são duas palavras conjuntas que terminam em ação, oração. Nós temos, irmão, que falar, mas temos também que agir, porque a fé sem obras é morta em si mesmo. Não tem fé sem obras. É isso que Tiago diz. Olha aqui. Como é que um irmão chega na minha casa de manhã, já pensou? E ele chega lá, irmão, eu estou padecendo necessidade, não tenho o que comer. E eu faço uma oração e digo, é isso que Tiago está dizendo aqui no texto, faça uma oração e diz, vai em paz, meu filho. Né? Fastai-vos, comei. E eu tenho um mantimento, mas não dei nada para o irmão. E aí, eu pratiquei a fé? Nem a fé, nem as obras, né? Porque o mesmo Deus que encheu minha despensa, Ele poderia encher de novo, sim ou não? Então, Tiago diz assim, do que aproveita, irmão? Se vermos alguém nu e não providenciarmos uma vestimenta, que fé é essa que a gente está pregando? A fé sem as obras, em si mesmo ela é morta, assim também a fé, se não tiver as obras, no verso 6. O 16 diz assim, mas dirá alguém, tem tu... Olha aqui, ele questiona, tu tens a fé? Pois me mostra a tua fé. A gente sabe que a ciência é fato. Ela se baseia nos fatos. E a religião é o quê? Fé. Mas só, irmão, que se a religião é fé e a fé sem as obras é morta, nós também temos que manifestar as obras, porque através disso vai exemplificar a nossa fé, vai demonstrar que nós temos fé. Os discípulos perguntaram, Senhor, qual é a verdadeira religião? Como é que vão saber qual é a verdadeira religião? Está aqui em Tiago, no capítulo 1, verso 26, no 27. A religião pura e imaculada para com o Deus, o Pai, é esta: visitai os órfãos, as viúvas, e em suas tribulações, não é no dia de festa, não é no dia de banquete, mas é nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. Eu não sei se o pastor já tem conhecimento, mas aqui nesta igreja tem um grupo de mulheres que gostam, irmão, de visitar as pessoas quando estão doentes. Eu digo isso porque eu já fui visitada. E eu estava no leito de enfermidade. Para a honra e glória de Deus, Deus me curou, me tirou de lá, dessa enfermidade. Mas eu fui visitada pelas irmãs e a gente sente o calor, a gente sente o aconchego. E essas irmãs chegaram lá em casa e oraram por mim, cantaram comigo, me deram uma palavra de ânimo. E elas também chegaram lá, limparam minha casa, que estava suja porque eu estava enferma. Cuidaram, arrumaram a casa, fizeram uma faxina, era oração e ação. Então, irmão, ainda hoje tem gente assim, para a glória de Deus. Mas isso está em falta. Porque a fé, irmão, tem que ser seguida de obra. Né? A salvação é pela graça, por meio da fé, mas nós mostraremos a fé através das obras. Olha que interessante. Porque somos feituras suas, feitura de Cristo, em Efésios 2:10, para as boas obras. Nós somos feituras suas para as boas obras. Deus estabeleceu para que andássemos nela. Nós temos que andar nas boas obras. Andar. Né? As boas obras são frutos da fé. Uma vez, Jesus chegou numa árvore, ele estava com muita fome. E essa árvore estava tão bonita, tão cheia de folha, tão cheia de vida. E ele olhou para aquela árvore, desejou, e ele se aproximou daquela árvore. E chegou lá para tirar um fruto, não tinha nada. A árvore não tinha frutos, não produziu na época certa. E ele simplesmente amaldiçoou aquela figueira, e ela secou até a raiz. Nós temos que dar fruto. E no Salmo 1, o salmista diz assim, os justos não são assim, são como a videira, plantados junto a ribeiro, que dão o seu fruto na estação aprovada.
apropriada. Eu sei que essa palavra, irmã, pode até doer um pouquinho, porque muitas vezes a gente se pega e não faz a obra de Deus como é para ser feita. Não cuida do órfão, não cuida da viúva, não visita, não ora. E a gente vai negligenciando a fé através da falta de obras. Ah, mas eu sou jovem. Qual foi o seu fruto? Eu vi em todos os ensaios. Isso é fruto? Sim ou não? Ah, mas eu não tenho dinheiro para contribuir na obra do Senhor. É despista? Vai colar no dia? Então, a fé e as obras não devem ser motivo de orgulho nosso. Ah, eu faço, eu bato no peito, eu faço, né? Quando Jesus se deparou com um certo homem, ele disse assim: Senhor, eu cumpro os 10 mandamentos. E o Senhor olhou para eles assim: muito bem. E Jesus começou a citar: você não mata, você não rouba, você não... Eu sou rica, eu não preciso roubar, né? Então ele começou a se gabar que eu cumpro os 10 mandamentos. E o Senhor disse assim: falta-te uma coisa. Vai, desprende-se de tudo que tu tem, vende, dá aos pobres e vem e segue-me. Muitas vezes, irmão, a gente está preso naquilo que a gente tem. A gente ora, pede a Deus e Deus dá. E quando Deus dá, a gente se prende naquilo que Ele nos deu, como Abraão. Abraão esperou 25 anos por Isaac. Quando Isaac chegou, ele se esqueceu de Deus. E por isso Deus pediu ele de volta. Ei, se você está muito tranquilo com o que você tem, cuidado para Deus não pedir de volta. Porque vai ser dolorido entregar aquilo que Ele te deu. Por quê? Porque você deixou de amá-lo, deixou de servi-lo como era para servir. Aleluia. Gálatas 2:20 diz assim, Paulo diz: mas não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Por isso é que eu padeço essas aflições. Por isso é que eu me gasto e deixo-me gastar pela obra. Porque não sou mais eu, é Ele que vive em mim. Filipenses 3:4 dizem: sejam achados nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça vem de Deus pela fé. Ah, irmã, eu não vou praticar boas obras não, porque eu sou injustiçado, Irmão, a nossa justiça vem de Deus. Nós não devemos levar nos tribunais os nossos irmãos, porque isso o mundo já faz. Mas a justiça que a gente espera vem de Deus. Quando Jesus estava aqui na terra, ele orou e disse assim: cadê as pessoas que pregam o evangelho daqui? Porque eu vi tantos leprosos. Não viram eles que está escrito sobre Naamã? Naamã ouviu a serva dele falando e dizendo assim: lá na minha terra tem um profeta, um homem de Deus, que se ele orar, você vai ficar curado. E ali foi lançado o quê? A semente da fé no coração de Naamã. Se ele ouvindo aquela palavra, ele não ficou parado, ele tomou uma atitude: vou eu até o profeta, vou eu atrás da minha cura, vou eu. Então ele saiu e foi até Jerusalém. Chegou lá e se apresentou ao rei. O rei não resolveu. Mas quando ele chegou na presença do profeta, né, na casa, porque o profeta não recebeu, ele liberou apenas uma palavra: ei, o nosso Deus, Ele é um Deus de perto, mas Ele é um Deus de longe também. E ele apenas liberou aquela palavra e disse: vai, lava-te, ação, novamente, vai, lava-te no rio 7 vezes e ficarás sã. Na mesma hora, irmão, ele quis desistir, retroceder, porque nós vivemos em confrontos. A carne, o mundo e o diabo nos confrontam todos os dias para nós retroceder na nossa fé, para nós pararmos. Mas o que foi que ele fez?
vou-me embora. E um servo. Ei, sempre Deus vai levantar alguém. Não importa, irmão, o que você esteja passando, Deus vai levantar uma pessoa para te tirar de lá. E um dos que andava com ela disse assim: você não veio até aqui? O que custa dar 7 mergulhos no rio? Mas esse rio é impuro. Esse rio, não tem rios melhores lá em Damasco, por acaso não tem? Eu preciso me banhar nesse rio de água barrenta? Às vezes Deus prova a nossa fé para ser manifesta através das obras. E Ele ouviu o conselho. Ei, muitas vezes nós nos perdemos porque a gente deixa de ouvir os conselhos daqueles que Deus manda para nos auxiliar. E ele ouviu e mergulhou e recebeu a sua bênção, recebeu a sua cura. Então, irmão, nós não devemos esquecer que esse Deus é Ele quem cuida da gente. E Abraão foi justificado pela fé. Então, ele continua aqui no versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Lucas era um médico e ele era grego, mas ele foi chamado para cuidar de Paulo, quando jogaram Paulo, né, e apedrejaram e deram como morto. Ele foi chamado para cuidar de Paulo. E ele viu aquele homem naquele estado. E quando os irmãos iam visitar Paulo, ele chegava lá e diziam as maravilhas que Paulo pregava. E ele começou a ouvir. Porque, irmão, nos dias de hoje, é fácil ter um médico crente, mas naquele tempo era muito mais difícil. E principalmente grego, que os gregos, eles criam em todos os deuses, né? Eles são a mitologia grega, Poseidon e tantos deuses que tinha lá. Paulo chegou lá em Atenas e ele disse assim: qual é o Deus que eu vou orar aqui, né? E tinha lá um altar, o Deus desconhecido. E quando ele estava lá, ele disse assim: este homem que você está cuidando é Paulo. E ele, na convivência com os irmãos, ouvindo as coisas que os irmãos disseram, aí ele chegou lá e disse assim: esse homem é diferente. Esse homem, nunca ouvi um ensinamento como esse. Aí um dia Paulo acorda e diz assim: onde é que eu estou? Diz assim: você foi dado como morto, mas eu sou o seu médico, estou cuidando de você. Aí ele disse assim: não, eu preciso sair. Não vai sair. Por quê? Porque eu preciso fazer a obra de Deus. Não, você não pode sair. Aí ele começa: ai, já imaginou Paulo? Ai, disse assim: você está sentindo dor ainda? Disse: não. Ai de mim. Ai de mim, se eu me negar a fazer a obra do Senhor. Ai de mim, né? Eu não posso. Eu fui considerado, fui escolhido o último como um aborto. Então, ai de mim, se eu não fazer a obra. Se Ele me salvou, é porque, se Ele ainda permitiu que eu vivesse mais alguns dias, é porque Ele ainda tem algo para me fazer. Se você está vivo, se você enfrentou a pandemia, se você enfrentou os seus algozes até aqui, se Deus te sustentou até aqui, é porque Ele tem algo nas tuas mãos para tu fazer. Pergunta para Ele: Senhor, o que Tu queres que eu te faça? Senhor, como é que eu posso te servir na Tua obra? Senhor, como é, Senhor? Certo dia, irmão, não se preocupe em fazer a obra e o pastor vê para lhe dar um cargo ou fazer coisa assim. Não se preocupe com isso. Não se preocupe de fazer a obra e ninguém vê. Quando você vier trazer a sua oferta, o seu quilinho de pão aqui, todo no partir do pão, você esconda a outra mão para ninguém ver. Nem a outra mão não pode ver. Se você vier colocar o seu cestinho aqui e tiver brigado com o marido, não bote não. Volte primeiro, se reconcilie com ele, viu? Dê um cheirinho nele lá, depois volte e bote o pão, porque Deus não recebe sacrifício de qualquer jeito. As obras têm que ser feitas por fé. Raabe, a meretriz, ela viu os homens de Deus
sendo perseguida e ela escondeu, protegeu, teve ação, né? E por isso ela e a sua casa foram salvas, pela fé através das obras. Então, irmão, nós temos que fazer as obras, porque foi para isso que Deus nos chamou. Agora veja, no livro de Esther, um dia Deus fez justiça a Mardoqueu e ele disse assim: hoje o rei não dorme. Deus provoca até insônia quando ele quer abençoar alguém. Deus muitas vezes colocou insônia no rei, e o rei diz assim: eu quero ouvir as crônicas, conte-me as histórias. E ele começou a ler e tinha lá a história. Mardoqueu tinha salvo a vida do rei. Disse assim: o que foi feito por este homem? Não tem nada registrado aqui neste livro quanto a isso. Então, nessa hora, a mãe entrando e ele disse assim: chame ele aqui, pergunte para ele, o que é que eu devo fazer com a pessoa que eu quero honrar? O que é que eu faço? E então ele diz assim: só pode ser comigo. Ele vai dar honra para mim, porque eu sou o conselheiro. Eu sou aquele que estou do lado dele todos os dias. Então é para mim essa honra. Então eu vou dizer tudo que eu quero que façam comigo. E ele saiu dizendo: dê a sua roupa de rei, dê a sua montaria, e faça ainda com que a pessoa de mais alto cargo, né, saia puxando assim no jumento, dizendo: este é o homem a quem Deus quer honrar, este é o homem a quem Deus quer honrar, este é o homem a quem Deus quer honrar, o rei quer honrar. Aí o rei disse assim: rapaz, eu gostei desse negócio, pois tudo que você disse você pensa que Deus não está te vendo? Por acaso há alguma coisa encoberta para o nosso Deus? Para Ele, o dia e a noite são a mesma coisa. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Se você pode fazer o bem, então faça. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Peca. Não é? Vão estar afiados aqui, glória a Deus. Então, irmãos, nessa história é interessante que ele teve que fazer tudo isso para quê? Para que o nome daquele que serve a Deus, porque Mardoqueu, irmão, tinha intimidade com Deus. A diferença era essa. Ele tinha intimidade. O que acontecia no palácio, antes que todo mundo soubesse, ele já sabia, porque Deus contava para ele. E nós temos, irmão, uma coisa extremamente importante. Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas eu rogarei para que Ele mande o Consolador. O Consolador. E não se preocupe, eu estarei com vocês todos os dias. Eu estava meditando, irmão, que nós precisamos fazer a obra de Deus a tempo e a fora de tempo, porque o que há de vir, virá e não tardará. E aí, quando Jesus disse que estaria conosco todos os dias, Ele não estava brincando. Fique de pé. Pegue sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, pegue sua Bíblia. Eu já vou encerrar. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Coloque sua Bíblia do lado do seu coração. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja. Haja. Deus liberou a palavra haja. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós o reputamos por aflito, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões
E por causa dele nós estamos aqui hoje. Por causa da palavra, por causa do verbo. E João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu entre nós para sentir o que nós sentimos. Todos os tipos de tentações e provações que nós passamos, ele passou mais ainda. No caminho do Gólgota, a não suportar mais aquela cruz, Deus enviou o Cirineu para ajudar ele a carregar a cruz. Deus está providenciando o Cirineu para você nessa noite. E você também pode ser o Cirineu de alguém. Ajude a carregar a cruz uns dos outros. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E ele disse assim: estarei convosco. Sabe isso que você tem no peito? É a palavra. É o verbo. Quando o pastor diz assim, ele está na casa, irmão, ele está na casa. Ele está aí contra o seu peito. Porque isso aqui aberta é a Bíblia e fechada também. A palavra está aí, mas não deixe somente ela por fora. Que ela possa entrar, penetrar por dentro, na sua mente, no seu coração. E que ela vai dê os frutos. E que os seus frutos permaneçam. Possamos ser mais frutíferos. Que possamos abençoar mais. Porque se tem uma maneira de receber, irmão, é como? Como é que a gente recebe? Tá fraco, vocês não aprenderam isso não? Só tem uma maneira de receber, qual é? É dando que se recebe. Você quer ser abençoado, abençoe. Você quer cantar, ore. Você quer pregar, leia a palavra. Você quer ser bênção na vida, na sua vida, na vida da família e dos vizinhos e da igreja e onde você quer. Onde quer que você esteja, seja um abençoador da obra, seja próspero, porque tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, faça, mas faça com muito zelo, com muito esmero, porque a palavra está em nós, e está em nós para que nós possamos ir e dar frutos. Então eu oro a Ti, ó Pai, ore comigo, Senhor. Nós não temos feito 1/3, Senhor, do que era para nós fazermos. Mas eu te peço, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu muito amor que tu tem derramado por nós, Senhor. Nos ajuda a fazer a tua obra, Senhor. Prospera o nosso caminho, Senhor. Que nós possamos dar o fruto, Senhor, na época apropriada, Senhor. E que os nossos frutos permaneçam, Senhor. Ah, Senhor, usa, Senhor, as nossas mãos para abençoar aos necessitados, Senhor. Para acalentar os abatidos de alma, Senhor. Usa, Senhor, os nossos pés na pregação do Evangelho da Paz. Oh, Senhor amado, nós somos tão pequenos, Senhor, mas Tu nos escolheste, Senhor, e eu te peço, derrama, Senhor, sobre cada coração nesta noite, Senhor, uma porção dobrada, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ir fazer a Tua obra, Senhor, porque a Tua palavra nos garante, Senhor, que nós receberemos do Senhor 100 vezes mais, não somente lá no céu, mas aqui na terra também. Oh, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Então, Senhor amado, que essa semente, Senhor, possa vir, Senhor, e plantar no nosso coração, e que ela possa germinar, e que ela possa dar frutos. Oh, Senhor, e que esses frutos permaneçam. Deus, somos Teus vasos, Teus filhos, Senhor. Aquilo que nós não podemos fazer, capacita. Aquilo que nós não podemos, aonde nós não podemos ir, Senhor, leva alguém.
Aonde, Senhor amado, nas prisões, nos hospitais, Senhor, no leito de enfermidade, porque nós seremos cobrados no dia do juízo. Estive nu, não me vestiste. Tive sede, não me deste de beber. Estava com fome, não me alimentaste. Nós vivemos num mundo, Senhor, onde a corrupção impera, mas nós somos luz e somos sal. Então, Senhor, que nós possamos executar essas ações de ser luz, de ser sal, e que nós possamos, Senhor, fazer a Tua obra com muito esmero. Nos vivifica, nos fortifica, Senhor. Oh, Pai, fortalece as nossas mãos, os nossos pés, porque nós sem Ti, Senhor, nada nós podemos fazer, mas contigo, Senhor, com a Tua palavra do nosso lado, Senhor, e com a presença do Santo Espírito, nós podemos fazer isso e muito mais. Em nome de Jesus eu te peço e por fé eu te agradeço. Amém. Aleluia. Boa